inspirada hoje em uma das perguntas que eu recebi quando eu fiz aquela caixinha de pergunta, né, anteontem. Eu quero falar exatamente sobre verdades, tá? Eu tive dois lados muito antagônicos me mandando mensagem. Um lado condenando muito o Ítalo e outro lado falando, essa pessoa é burra, ela não entende o Ítalo, né? E defendendo muito o Ítalo. Então isso me inspirou justamente uma coisa que vem mudando bastante na minha cabeça nos últimos anos. Acho que desde 2013 isso começou a se intensificar quando eu fui trabalhar com vendas. Cada vez mais eu vejo que não existem, gente, não existem verdades, não existem, só existem opiniões. Então, por exemplo, uma pessoa veio falar comigo, falar, cara, eu não assisto mais as lives do Ítalo, acho ele muito bom e tal, mas as lives não tá onde está a riqueza do conteúdo, né, a palavra usada que eu não gosto dele, a riqueza está no Guerrilla Way, a riqueza está no material tal, e aí você entende por que dá esmola, aí começou a história toda da esmola, que eu já falei que eu não concordo, né, da esmola para morador de rua, e né, até falei que eu vou explicar por quê, posso até falar brevemente nessa live por quê, mas enfim, e ela falando, não, porque todas as religiões pregam que você tem que não sei o quê. Eu falei assim, cara, super respeito sua opinião, até entendo várias pessoas concordarem com isso, mas você tem que partir do pressuposto que a pessoa acredita numa religião, que a pessoa acha que aquilo é verdade porque várias religiões falam, né? E aí foi o que eu falei pra ela, eu não acredito. Então, assim, eu sou aberta a todas as religiões, mas eu não sigo nenhuma religião, e principalmente porque eu não sigo nada de nenhuma religião que restringe a gente a fazer alguma coisa. Eu não gosto, né, de restrições. Então, por exemplo, coisas de religião que pregam que o homem tem que casar com uma mulher. Eu não sou a favor, eu acho que a pessoa tem que poder casar com quem ela quiser e fazer o que ela quiser. Coisas que pregam, limitam sexualidade ou, né, atividade sexual, também não concordo. Não concordo com coisas muito radicais ligadas à religião, não concordo com muita coisa, então não sigo nenhuma religião específica. Então não é porque está escrito em todas as religiões, porque todas as religiões dizem que sei lá o quê, que aquilo vai ser uma verdade para mim, entende? Porque a Fernanda, que é a pessoa específica, ela não segue essa verdade, entre aspas, né? Outra coisa que eu estava vendo também um documentário ontem que evidencia isso, eu já tinha lido muito sobre esse caso, e por um acaso eles citam, né, esse caso em Tiros em Columbine, que eu estou revendo. Eu revi metade ontem, eu devo rever o resto da metade hoje, talvez, porque eu queria ver como que as coisas mudaram, já fazem 20 anos, né, do Tiros em Columbine, o filme, que foi em 1999, ou 1999 foi o próprio atentado das crianças lá na escola, não lembro, mas enfim, eu sei que ou o filme ou o atentado foi em 1999, então 20 anos já. E eu queria entender como que a opinião das pessoas mudaram referente a alguma coisa. Até o Michael Moore, né, mudou muito a percepção sobre ele, sobre a verdade dele. Ele era tido como, naquela época, um dos grandes, né, caras que faziam documentários, e a percepção do público mudou completamente em relação a ele por causa de alguns radicalismos dele ao longo do tempo e dos documentários dele. Então, enfim, eu quis ver mais sobre isso. E lá, o que eu achei muito curioso, que entra exatamente nesse tema, vocês lembram eu acho que é Timothy McNeil o nome dele, se eu não me engano agora, porque vocês sabem que a minha memória é péssima, mas enfim, vocês lembram do atentado que teve aqui, o maior atentado terrorista que já teve nos Estados Unidos, doméstico, né, de um americano mesmo, que foi acho que ele era adolescente ainda, ou um adulto muito jovem, e tipo 20 e poucos anos, e ele cismou que o que estava destruindo os Estados Unidos e a liberdade dele, a segurança nacional, era o governo americano, né? Então, que o governo americano ele era anarquista e tal, e o governo americano era a ameaça número 1. Ele cismou, essa era a verdade dele. Então, isso chegou ao ponto dele ser tão obcecado com essa verdade, tão obcecado, que ele bombardeou um prédio do governo lá em Oklahoma, né? E matou 168 pessoas. E dessas 168 pessoas, infelizmente, tinha uma creche, né, no térreo do prédio, então até crianças, enfim. E aí falavam, mas você não vai pedir desculpas, né, quando ele foi executado, que aqui tem pena de morte nos Estados Unidos, e ele foi executado. Você não vai pedir desculpa por nem a morte das crianças?
E ele achava que ele estava realmente, até o fim, até ele ser executado, ele achava que ele estava fazendo isso em prol dos Estados Unidos, para salvar os Estados Unidos de um governo, até engasguei, né? Até gaguejei, quer dizer, de um governo corrupto, que estava estragando o país. Essa a verdade dele era tão máxima, que ele justificava dizendo assim, mas na guerra também vários caças que tem lá, aí aqui nos Estados Unidos é muito comum, a gente vê, você chega, tem um monumento, e aí estão lá, esse caça bombardeou o país tal, né, e ajudou na guerra, e o piloto do caça morreu, e não sei o que, não. Ele falou, mas eu sou igual, cara. Ele pensava assim, a verdade dele, eu sou igual o avião, né, o caça que bombardeou lá o país, porque ele bombardeou o país porque era uma ameaça externa para os Estados Unidos, e o governo, naquela loucura lá da cabeça dele, era uma ameaça para a nossa liberdade individual e para o povo. Eles falavam que o governo está enslaving, né, está escravizando a gente, não sei o quê. Então o cara foi até o fim, até ser executado, não pedindo, não tendo o menor senso de arrependimento, não tendo o menor senso nem com as crianças que faleceram, porque aquilo era a verdade dele, vocês entenderam? Isso é uma coisa muito louca. E assim, todo mundo que olha de fora não consegue entender, né? A maioria das pessoas, tipo, cara, como é que o cara consegue, né, matar tanta gente em prol desse ideal que é uma loucura para muita gente, que não existe, que é uma teoria da conspiração, mas isso é a verdade dele. Então, assim, tome muito cuidado, e eu tento também tomar muito cuidado com as minhas verdades, que o Ítalo, ou eu, ou qualquer outra pessoa, a Oprah, tá? Que vocês sabem que eu sou fã, a Bethany, não existe uma verdade absoluta, não existe uma pessoa que vai ser 100%, tipo, vocês vão amá-la, né? E falar, nossa, essa pessoa é foda, essa pessoa não tem defeito, tudo que essa pessoa fala tá certo. Não existe isso. Vão ter coisas que eu vou falar, e isso é muito saudável, e não tem o menor problema vocês até me mandarem, né? Desde que, obviamente, isso seja feito com respeito, com o mesmo respeito que eu trato vocês, discordando da ideia, como foi ontem com o caso da esmola. Eu falei, não tem menor problema você discordar, você pode dar sua esmola, agora eu não vou dar, eu discordo, não é uma coisa que eu acredito. Você querer me convencer, né, e eu já tive até essa discussão às vezes com meu marido, por exemplo, que ele quer fazer um curso de teologia, ele quer entender todas as religiões, ele é um cara muito interessado em arqueologia, teologia, o Primeiro Testamento. Ontem ele estava aqui vendo vídeos do Primeiro Testamento, ele, né, quer ter esse envolvimento maior com religião, ele quer ir na missa. Agora, cara, eu já tentei várias vezes, não é uma verdade minha, não é uma coisa que, né, eu me identifico. Todas as vezes que eu vou e me envolvo de alguma forma com religião, né, e vou numa missa, por exemplo, é porque eu tô indo em respeito ao meu marido, eu tô indo acompanhar, ou, né, quando eu vou lá na igreja e me sinto um pouco espiritualizada, ou numa sinagoga, eu vou por um pouco de curiosidade para ver como são aqueles rituais, e por um pouco para ver como que vai ser, né, meu sentimento. E aí alguém pede para mim, por exemplo, como a Cissa já pediu, vai lá e agradece a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou muito devota a ela, então apesar de eu não seguir uma religião específica, apesar de não ser uma verdade minha, né, uma coisa assim, uma verdade absoluta minha, eu só ser uma curiosa, eu agradeço, e eu estou aberta, não é que eu estou fechada, mas é só que assim, a minha verdade vai ser diferente da sua verdade, que vai ser de verdade do outro, que vai ser diferente da verdade do outro, né? Então, assim, é isso que eu acho muito louco. E aí foi muito legal, porque uma psicóloga me mandou uma mensagem e falou, as pessoas têm que acordar enquanto ao Ítalo, né? E naquela hora foi até o que me inspirou para fazer essa live. Ela já me mandou milhares de áudios, tipo, falando, não, deixa eu explicar o que eu quis dizer, é que as pessoas endeusam, as pessoas, principalmente na internet. Eu concordo com várias coisas que ela disse, com exceção que eu falei para ela, você não pode falar que as pessoas precisam acordar e ver tal, porque isso, você entende, é uma verdade dela, é a visão que ela está tendo, que aquela pessoa não está tendo um efeito válido, enquanto para várias outras pessoas aquilo está tendo um efeito super positivo, né? E a pessoa se identifica com aquilo. Então, assim, cara, é muito louco isso. Agora, assim, comecem a reparar isso, principalmente quanto às histórias dos terroristas, né? E eu adoro, assim, esse filme, esse Bowling for Columbine, que ele faz uma sátirazinha, né? Tem um desenho animadozinho que até deu confusão lá com os criadores do South Park, porque é muito boa essa história.
Cara, só voltando um passo aqui para explicar de onde eu tô falando dos criadores do South Park, você vê que os assuntos aqui se embolam, né? Os criadores do South Park, que é, cara, um dos desenhos animados mais famosos, né? Mais politicamente incorretos, mais maravilhosos que já existiu sei lá, na humanidade. Seja, quem não viu South Park, por favor, assista. É um humor muito americano, mas muito específico. Talvez algumas coisas vocês não peguem, como eu também às vezes não pego, que nem o Book of Mormon, né, que são dos mesmos criadores, mas é muito, muito, muito bom. Enfim, ele entrevistou os criadores do South Park, o Michael Moore, porque eles moraram justamente na cidade que foi o Bowling for Columbine, né, que é onde aconteceu lá o negócio. E eles falavam, cara, era uma cidade, assim, horrível, porque era uma cidade tão mediana, que você achava que você nunca ia sair daquele mundo, que você tá entediado até o fim, e falavam pra você, cara, se você não for muito bom no esporte tal, você não vai conseguir estudar na faculdade Ivy League, né, que aqui nos Estados Unidos que é super difícil de entrar, essas faculdades tipo Stanford, Yale, Harvard, né, enfim, todas essas que são as melhores, Wharton. Enfim, eles falavam, você não vai conseguir entrar se você não for o melhor atleta, aí você não vai conseguir sair daqui, você nunca vai conseguir ser nada e sair daqui e ter uma vida se você não for o melhor e tal. Então as crianças todas ficavam muito frustradas com aquela verdade, ainda mais, né, nos anos 90, gente, vocês imaginam, muito diferente do que é agora, né? Ontem eu estava até lendo uma matéria na Forbes falando, 20 anos atrás não tinha video content creator, não tinha assim umas profissões assim que é o diretor de vídeo, né, de social media, de o que vai expor e como que vai alavancar a marca nas redes sociais, tipo, várias profissões não existiam, que já existem hoje em 2019, imagina daqui a mais 20 anos como as coisas vão se desenvolver. Mas enfim, eles eram tão enraizados nessa verdade de que se eles não fossem o melhor do melhor atleta, ou se eles não fossem bonitos, né, e pegassem a menininha tal, eles, a vida deles ia continuar uma merda, como estava sendo ali no high school americano, né, aqui no ensino médio americano. E isso é um grande problema, continua sendo um grande problema hoje em 2019, né, 20 anos depois, porque às vezes o ensino médio é uma realidade ali, aquela verdade que aquela pessoa está vivendo, né? Tão absoluta, tão assim que ele não vê sendo diferente, ele não vê que quando ele sair, né? A criança, quando ele sair do ensino médio, vai ser uma vida completamente diferente. Tem gente que era mega popular na escola e que terminou a vida muito mal, né? E que milhares de coisas muito ruins aconteceram, assim como tem gente que era muito, muito, sei lá, nerd, desengonçado, não tinha amigos na escola, que ficou multimilionário e teve, né, uma vida e hoje tem admiração de todos, tipo, não tem muita regra. Só que às vezes o adolescente, quando tá ali naquele momento, ele só enxerga aquela verdade e aquela realidade, ele não enxerga como que vai ser a vida dele daqui a um mês, daqui a um ano, ou depois, né, daquilo ali, e que ele tem a capacidade de mudar completamente essa realidade, a verdade dele, e que foi justamente o que aconteceu no Tiro de Columbine, porque eles estavam prestes a se graduar, né, perto do graduation. Então aquilo ali, todos aqueles problemas que eles estavam vivendo ali, de bullying, de se sentirem enfim, outcast, né, de se sentirem que eles não pertenciam, que é o outcast, que eles não tinham nada pela frente, aquilo tudo ia acabar, a realidade deles ia mudar, eles iam pra faculdade, eles podiam ir pra faculdade, fazer 100 amigos e a vida mudar completamente. Então assim, tome muito cuidado com isso. E eu sempre reavalio uma coisa que fez eu avaliar recentemente, que eu posso dar como exemplo, aquela história da barra do fascista. Eu acho tão absurdo, né, eu já falei isso em outros vídeos, em outras lives. Eu acho muito absurdo alguém sair fantasiado no Brasil, no atual contexto político e tudo que está acontecendo, de barba fascista. Eu acho bizarro. Eu acho que não importa o seu lado, se você é do lado, né, PT, ou se você é do lado Bolsonaro, por exemplo. Mas não, a mesma coisa você sair de comunista fascista, ou de Barbie fascista, sacaneando de outros lados ligados ao fascismo. Eu achava isso muito absurdo. E por a minha verdade ser tão forte quanto a isso, e tão contra, né, coisas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, que são feitas no Brasil, que a pessoa iria pra cadeia aqui, né, a pessoa nem entrava. A pessoa não entra numa festa de Halloween aqui vestida de Hitler, a pessoa não entra vestida de Trump fascista ou de alguma coisa, tipo, dá uma merda do cacete, entendeu? As coisas têm aqui um peso, às vezes, muito maior do que no Brasil, né? Não pode nem sair fantasiado hoje, várias coisas, índio, enfim, várias coisas. Mas, enfim, aquilo era uma verdade tão absoluta pra mim, aquilo era tão absurdo por causa do que eu vivo aqui, que
que a maneira que eu tentei impor essa verdade foi esculachando, escrachando as pessoas que estavam fazendo isso. E aí eu já perdi, vocês entenderam? Porque a pessoa do outro lado, às vezes nem teve a má intenção, às vezes ela nem tem noção do que ela está fazendo, é tão, né, incorreto e ofensivo, e ela não tem nem noção da outra realidade. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ela não vive a mesma realidade que eu, ela não foi criada no mesmo ambiente que eu fui criada, que era muito diverso, né? Diverse, eu tô falando, olha eu traduzindo. Eu vivi num ambiente com gente que é árabe, negro, todos, né, as raças e os backgrounds, porque eu estudei antes 4 anos nos Estados Unidos, da primeira à 4ª série, em San Diego, e depois eu fui para a escola americana, no Rio, que tinha muito expatriado, tinha muita gente. Então, assim, eu já tinha acesso, eu acho, a outros tipos de culturas, outros tipos de pessoas, e até por morar fora também, que não necessariamente todo mundo teve. Então, assim, a minha verdade quanto a alguns atos, de repente, por eu ser tão aberta, né, a causas como LGBT, a outras coisas, não sei o que, é da minha criação, é do que eu vivi, entendeu? É do que eu tô exposta e do que eu acho certo, né, e que eu acho ruim, né, pregar, mas às vezes a outra pessoa não viveu nada disso, então fica muito difícil ela entender a minha verdade como eu fico a da dela. Então, assim, a maneira de impor ou de argumentar, né, impor não, né, de argumentar e de fazer alguém mudar de ideia, com certeza não é essa técnica utilizada por tantas pessoas, que é o ataque, né? Como eu mesma já errei tanto. Então, ó, a minha vida no USA, já conversei com ela, ela me contou a história dela, que aconteceu no ano passado, né? Que teve tiroteio lá na escola dos filhos dela. Até falei pra ela falar com a Ari, para fazer uma live com a Ari, que ela faz, olha eu tiroteio, ela faz lives com mães, né, e como que é, principalmente você lidar com esse tipo de coisa traumático, né, que acontece, não consigo nem imaginar, né. Mas enfim, gente, tomem cuidado com a verdade de vocês, porque a sua opinião pode mudar. Pode passar uns 5 anos, uns 3 anos, a sua opinião pode mudar. Minha opinião já mudou referente a muita coisa, muita. E às vezes até mudou de forma oposta, mudou até de forma radical. Não tem o menor problema em dizer isso. Eu acho que mudar de opinião é saudável, significa que você está disposto a ouvir o outro e que às vezes o outro, por te mostrar uma realidade tão diferente, tão bizarra que você nunca tinha imaginado, faz você crescer como ser humano e falar assim, caramba, essa pessoa tem razão, eu nunca tinha pensado nisso e eu não tenho como entender isso porque eu não vivi isso. Então, assim, parem com esse negócio de cada um tem direito de ter a sua opinião, as pessoas não são obrigadas a concordar, não concordar é saudável, tá? E vai ter vezes que sim, você vai convencer a pessoa de outra coisa, ela vai mudar de opinião, como vários seguidores já me convenceram de outras coisas, e eu falei, caraca, não, isso faz mais sentido, tem razão, mudei de opinião, né? E às vezes não, às vezes você não vai mudar de opinião. Eu, quanto a esmola, eu não mudei de opinião. Vou falar minha opinião pela minha vivência, o negócio da esmola, para encerrar a live, tá? É o seguinte, o Ítalo, pelo que todo mundo me fala, eu vejo as lives dele, eu vi um tempo atrás, eu não tenho visto as lives dele porque não dá tempo no meu dia. Aliás, eu não tô conseguindo ver nem ver a live do Primo Rico, do Flávio Augusto, de ninguém, mas enfim. Ele fala que o exercício da esmola é um livramento de julgamento, certo? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, vocês me corrigem, porque eu vi um tempo atrás. E ele fala que você tem que dar esmola para o morador de rua para você não julgar. Não importa se ele vai usar com drogas, não importa se ele vai usar com tal, mas você está ajudando esmola, tem que ser pouco, não sei o que, sem julgar. Aqui nos Estados Unidos, e por que eu sou contra? Eu já fiz parte de vários trabalhos voluntários, principalmente no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos eu ainda não fiz, a não ser remotamente, né, por internet e tal, como o da Dani, como outros, mas não participei aqui de um charity nem nada. Mas aqui, principalmente em Nova York, o problema até falei Nova York errado, é Nova York, desculpa. O problema dos moradores de rua é gigantesco aqui, tá? O que acontece muito aqui, já tiveram várias matérias filmando isso, eu sei que acontece também no Brasil. A pessoa vem pra cá, bota um sinal, um negócio, diz que ele é veterano da guerra, que não sei o que tal, pede dinheiro, aí depois ela pega, isso já filmaram, não tô inventando aqui não, já filmaram, pega o carro dela, volta pros suburbs, né, pra casa dela,
casa, tem uma casa, mora numa casa, e ela fingiu o dia inteiro que era moradora de rua. Isso acontece muito, pra caramba. E ela tem todo um esquema desse... É um business, vamos dizer, paralelo de algumas. Sim, tem moradores de rua de verdade, tem. Mas sim, tem um esquema paralelo, um business de ser homeless em Nova York, principalmente. Tem. 2, esse é um dos primeiros motivos. Agora, obviamente, a gente não pode... então você não vai dar uma esmola para uma pessoa porque a outra pode estar fingindo. Aí, realmente, se fosse só esse motivo, não, né? Não seria o suficiente. Segundo motivo, você não ajuda em nada a vida daquela pessoa, na minha opinião, não é uma verdade, é a minha opinião, a vida daquela pessoa que está numa situação de morador de rua, dando dinheiro para ela. Você ajuda participando de projetos sociais que envolvem moradores de rua, você ajuda entendendo como é que estão, indo lá para um shelter, ajudando. Você ajuda do ano todo, inverno, o cobertor e milhares de coisas para moradores de ruas. Você ajuda dando dinheiro para essas instituições que entendem disso. Vocês entenderam? Você dando uma esmola na rua, você só está incentivando que aquela situação não mude, porque você resolveu o problema daquele cara no dia, e o problema dele é tão complexo, é tão sério, né, de uma pessoa que é moradora de rua real, não desses fakes que eu tô falando, que você pode até estar trabalhando, ele pode morrer, porque aquele dia ele usou aquele dinheiro, ele usou drogas e ele morreu, entendeu? Então, assim, eu não acho realmente que ajuda. De verdade, é uma convicção muito forte minha. Eu acho que as pessoas tinham que pegar esse tempo, esse carinho, esse dinheiro. Por isso que eu respondi aquela pergunta daquela forma, que tem várias outras coisas que são mais importantes que dinheiro, e ajudar uma instituição que entende muito de moradores de rua. Aqui tem várias. E assim, quem quer entender um pouco mais essa questão, tem um filme excelente que eu esqueci. Acho que é Shelter o nome. Eu acho, quase certeza agora. Falar que eu esqueci o nome, mas é um filme com a Jennifer Connelly, porque eu sou fã dessa atriz, fã. E eu acho que é com o Will Smith, ou é com... Enfim, eu não lembro agora qual o ator também é muito bom. E é um filme que eles dois são moradores de rua, né? O próprio Keanu Reeves já ficou como morador de rua para ver como é que era a vivência deles aqui e tal. É um problema gigantesco aqui em Nova York, gigantesco, que piorou muito quando o de Blasio virou mayor, né? Muito. Nova York tá, assim... Caiu muito a cidade, e eles ficam nessa questão toda do homeless. Aí tiram, aí eles têm aqui shelter, eles têm, gente, melhor do que muita gente tem condição de moradia no Brasil, é o shelter dos moradores de ruas aqui, entendeu? Eles dão muita assistência, mas isso não é o suficiente, às vezes, quando a pessoa tá lá nos problemas físicos dela até. Então, assim, eu acho que você querer resolver um problema ou ajudar com uma simples esmola, porque assim, eu tô pensando aqui no meu raciocínio que a pessoa quer dar uma esmola porque ela quer ajudar, né? Ela quer ajudar o outro. Não está ajudando. Eu tô convencida disso, que não está ajudando. E por outro lado, tem gente que fala, não, mas você... Por outro lado, não, né? Na mesma linha, tem gente, não, mas a esmola é o exercício de você não julgar e dar. Então você está dando por vaidade. Você está dando para se sentir bem de que, olha, eu sou uma pessoa muito evoluída e eu não tô exercendo, não tô julgando ninguém, então tô dando esmola. Então tá dando pelo motivo errado também. Vocês entenderam? Entendeu? Então, por isso que pra mim não faz sentido. Se você quer realmente ajudar as pessoas, e qualquer pessoa, uma pessoa numa situação de pobreza muito sinistra, crianças, tudo, você primeiro tem que ouvir, você tem que entender qual é o problema e como você pode ajudar. Eu já ajudei com dinheiro, a gente já fez... Cara, vocês não têm nem noção, numa creche, não vou nem citar o nome, pode até dar problema pra mim, na Rocinha, a pessoa se apropriou do dinheiro. Então, assim, cara, porque erro nosso, a gente não se informou antes, a gente não tocou tudo nós mesmas em vez de dar o dinheiro. Vocês entenderam? Então, assim, doar o dinheiro, ou postar a foto, ou fazer tudo, às vezes sim, e quando falam isso, que é um pouco negócio de ego e a pessoa quer aparecer, às vezes sim, é mesmo. Não sou a favor de pessoas fazerem caridade e também não postarem nada. Acho isso ridículo falar que quem faz caridade mesmo não posta nada porque não tem que aparecer. Não, porque eu acho que a gente lead by example, né? A gente lidera por exemplo. Então, eu acho que você tem que, sim, se você está fazendo uma coisa boa, alguma coisa envolvida a caridade, ou está mudando tudo, é bom postar porque vai vir mais gente para ajudar. Pela minha experiência, eu vi isso. Então, esquece também um pouco esse lado da vaidade, que sempre vai ter alguém ali, também dane-se o motivo, se está ajudando, está valendo. Mas também eu acho bom, sim, postar porque traz mais gente. Mas
antes de tudo, de você querer resolver um problema, ajudar, né, a melhorar o mundo, entenda o problema, entenda. Não sai por aí porque uma pessoa na internet disse que você está sendo o ser mais elevado e você não está julgando, então aí, e isso, a solução de tudo é dar esmola. Você está piorando, para mim, né, pela minha vivência, pelo que eu observei, e pelo que eu já li, e pelo que eu já sei do problema de moradores de rua, está piorando o problema. Eu não sou a favor por causa disso, entendeu? Fez sentido o que eu falei? Vocês veem que não quer dizer que a minha verdade está certa, não quer dizer que a verdade dele está certa. O Brasil é outro país do que os Estados Unidos, é completamente diferente. Outro dia, o Ítalo também falou um negócio do Gary Vee, não lembro o que. Mas aí com mensagenzinha otimista, e o cara acha que não sei o quê, e aí quem trabalha tem oportunidade, não é assim. Ele tinha razão, não é assim no Brasil, mas aqui é assim, cara. O que o Gary Vee estava falando se aplicava perfeitamente aos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, não dá também. Ele pegou aquilo como uma verdade, aí já falou que é papinho de otimismo e que não é assim. Realmente, o Brasil não são as mesmas coisas que vão funcionar aqui. Não vai ter um bando de, que nem aqui em Nova York, dog walker milionário. Realmente, no Brasil, não sei qual a cultura, né, que tem de... As pessoas ainda têm empregada doméstica em casa, tudo, ajuda em casa, que aqui é praticamente inexistente. Vários businesses não vão funcionar como aqui, né? Uma economia completamente diferente. O dinheiro que movimenta, que o país movimenta, o estado da economia atualmente é completamente diferente. Então, assim, tomem cuidado com essas verdades, né? E não tenham medo de ter a própria opinião de vocês, cara. Uma opinião é uma opinião. Cada um tem o direito de ter o seu. Todo mundo tem direito de achar, como já me falaram, não, eu não quero, eu acho os Estados Unidos uma merda. Eu gosto de ir pra Europa, tá bom, não vem para os Estados Unidos, não tem problema nenhum, eu acho maravilhoso, moro aqui. Acho a Europa maravilhosa também. As duas pessoas podem continuar amigas e não concordando sobre uma determinada coisa, né? Então... é isso, gente. Quanto ao Trump, quanto a Hillary, é a mesma coisa. Vai ter gente lá que não votou na Hillary porque ela era envolvida com ISIS, vai ter aquela discussão lá toda dela, né? E tem gente que vai votar no Trump porque ou é fã do Trump, tem mesmo, muita gente que é fã do Trump, tem gente que vai votar no Trump porque não queria votar na Hillary. Então, assim, não existe. Eu vi isso muito no negócio dos Housewives também, né? Que eu adoro, vocês sabem que eu amo a Bethany Frankel, eu sou fã dela. Eu concordo, acho que com 99,99% que ela faz. E eu vi muito esse negócio dela nas eleições. Ela falava assim pra Carol, né, que era jornalista: você tá se envolvendo, brigando com todo mundo, falando não sei o que da Hillary. Mas eu sei mais a verdade porque eu sou jornalista e todos os meus amigos jornalistas, e tá escrito e tal. E você tá dizendo que é outra pessoa que quer votar no Trump que ela não leu o jornal. Isso não é verdade, ela falava pra Carol. A pessoa só não pensa como você. A pessoa republicana não é igual a uma pessoa democrata. Então, assim, entendeu? E ela ficava: para, amiga, deixa lá a Ramona, né, votar no Trump, deixa fulano ser como ele quer. Então, assim, isso é uma das coisas que mudou na minha cabeça nos últimos anos, porque realmente eu tinha coisas antes que eu também não entendia, e hoje eu tô mais, tipo, deixa ele, deixa ela, deixa eu, né? É isso. Vou ler os comentários agora e vejo vocês amanhã. Um beijo!